Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Estamos aqui para mais uma videoaula, a última videoaula do nosso mini curso sobre a Lei Complementar 0490, na qual consagra, na qual consagra o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso. Foram 10 aulas, é isso, né? 10 aulas, Foram 10 aulas, né? Foram 10 aulas muito produtivas, e com essas aulas elas são suficientes para você acertar qualquer questão de concurso sobre esse assunto. Tá? Não só o Estatuto do Servidor Público aqui do Estado de Mato Grosso, mas ela serve também como uma boa referência para o Estatuto da União, de prefeitura, de outros estados e assim por diante. Eu sempre digo que o conhecimento, o estudo, ele é cumulativo, vai acumulando, né? Acumulativo, né? Beleza? Então vamos embora, né? Acumulativo. Hoje é o processo administrativo disciplinar, né? Então nós temos aí o processo administrativo disciplinar, né? Então nesse processo administrativo disciplinar é o PAD, né? Por quê, professor? Aqui é para... Qual que é o objetivo do processo aqui, né? É apurar. Aí, ó. É apurar, tá certo? Apurar para depois tomar uma decisão, ó. Tá? Que decisão que pode essa ser aqui? Pode punir, tá? Pode punir, pode arquivar, tá certo? E assim por diante, né? Por que o PAD? Porque se você for na Constituição, tanto nos processos judiciais quanto nos processos administrativos, tem um princípio fundamental, que é o princípio do devido processo legal. Então, o processo administrativo disciplinar nada mais é do que o fiel cumprimento do princípio constitucional que nós temos aí, referente ao quê? Referente aí ao devido processo legal. E como todo devido processo legal, nós temos outros dois princípios fundamentais inerentes, que é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Inclusive, no próprio texto constitucional, lá traz expressamente, né, essa situação aí do devido processo legal. Ok? Artigo 170 até o artigo 209. Artigo 170 até o artigo 209, né? Então vamos lá. Depois eu faço um resumo geral aqui para vocês, né? Ok, tá? Já deixei no jeito aí, ó. Processo administrativo disciplinar, disposições institucionais. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço é obrigada a promover a sua apuração imediata, ou seja, na hora, né? Mediante sindicância ou processo disciplinar, assegurado ao acusado ampla defesa. Beleza, né? Então é o seguinte, quem que instaura um PAD? Quem instaura um PAD é sempre a autoridade competente. Quem é a autoridade competente? Aquela pessoa investida em determinado cargo na qual a lei diz que é atribuição dele. Ou seja, né? Autoridade, né, competente, né? Quem que é a autoridade competente? Sempre o quê? A chefia, ok? Aí tem o quê? Chefia, né? A chefia, beleza? Chefia, né? Ok, é obrigada a promover apuração imediata. Né? Como é que ele vai promover isso aí? Através de uma portaria. Tá? Quais são os dois meios? Nós temos aqui a sindicância e nós temos o PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Tá? A sindicância você vai usar em dois momentos. Ela pode ser a sindicância investigativa, tá? Ou punitiva. Tá? Investigativa, aconteceu uma irregularidade, mas não se sabe quem são os responsáveis. Então você faz uma sindicância investigativa no sentido de quê? De identificar quem são as pessoas, aí responsáveis pela irregularidade. Já sabe qual é a irregularidade. Aí você pode usar a sindicância ou o PAD, né? O PAD, né? O PAD é para quê, né? São para os casos graves. Tá? Para os casos graves, normalmente, demissão, puníveis com a penalidade de demissão, né? E a sindicância é para o quê? Menos grave, né? Menos grave. É o modelo da sindicância. Tá? Então, beleza. Então, nós temos dois, né? Denúncia, sim. Tá? Denúncia sobre irregularidades serão objeto de apuração
desde que contenham identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito confirmada a autenticidade. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto, né? Então, isso aqui é denúncia, né? Beleza, né? Isso aqui é denúncia, né? Denúncia. A denúncia no Estatuto dos Servidores Públicos, né? Ela tem que ser identificada. Só que essa denúncia aqui, ela é diferente daquela denúncia, né? Lá da ouvidoria. Lá na denúncia da ouvidoria, atenção, preste atenção nisso, lá na denúncia da ouvidoria, lá cabe denúncia anônima. Mas, segundo o estatuto, isso é todos os estatutos, né, lá não aceita denúncia anônima, tem que ser escrita e identificada, né? Para mandar apurar os fatos, né? E aí, o que acontece, né? O serviço público é bastante corporativista. O que vai acontecer, né? O que vai acontecer, né? Acontece o seguinte, né? O que acontece? As pessoas ficam com temor. Vai que não dá em nada e você ganha um inimigo, um adversário pro resto da vida, né? Beleza? Vamos lá, vamos continuar, né? Da sindicância poderá resultar, ok, né? Ó, arquivamento do processo, aplicação de penalidade de repreensão até a suspensão de 30 dias ou instauração de processo disciplinar. Então, aqui a sindicância. Então, a sindicância, o que é a sindicância? É um processo administrativo de apuração dos fatos de apuração de irregularidades. Bingo, tá aí, né? Então, tá esse cara aqui, né? Ok, né? Essa situação aqui. O que acontece? Eu disse para vocês que a sindicância é para os casos de menor potencial ofensivo, puníveis com as penalidades de repreensão, que é a mais leve, ou suspensão até 30 dias. Olha, ou suspensão até 30 dias, né? Por quê, professor? Se na apuração da sindicância verifica-se que, atenção, né? Verifica-se que a irregularidade, né, a infração administrativa é punível com demissão ou com suspensão acima de 30 dias, o que vai acontecer com o sujeito? Ele vai ser instaurado, né, um processo administrativo disciplinar. Olha um errinho de português aqui, né? Esse cara aqui é o famoso PAD. Aí, ó, tá? A instauração de processo disciplinar, tá? 30 dias aí, tá? Arquivamento, tá? Beleza, né? Ok. Sempre que o ilícito praticado pelo investidor, quando fala ilícito, né, ele está contrariando a lei, então é um crime, né? Ó. Praticado pelo servidor, ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão ou destituição de cargo de comissão, será obrigatória a instauração. Opa, aqui está, desculpa, né? Na verdade, aqui, ó, o ilícito é de crime, né? Aí, ó, sempre que a infração, tinha que estar aqui, ó, aqui o correto seria infração, né? Não ilícito, porque ilícito, né? Mas tudo bem, vamos lá, né? Sempre que a infração praticada pelo servidor, né, seja ensejar a imposição de penalidade de suspensão ó, por mais de 30 dias, ou demissão ou destituição de cargo de comissão, será obrigatória a instauração de PAD, ó, processo administrativo disciplinar, que eu acabei de explicar para vocês, né? Beleza, ok, fechou, né? Então, nós vimos aqui, primeiro, né, que nós temos dois instrumentos para apuração, que é a sindicância e o PAD, né? Sindicância e o PAD. A sindicância, ela é de menor, é um rito menor, né? Ok. Afastamento preventivo. Tá? O que é afastamento preventivo? Também é uma medida administrativa. O que acontece? O servidor está sendo, né, está respondendo um PAD, cabeludo, está lá no setor. Uma medida protetiva para salvaguardar o PAD é o afastamento preventivo. O que acontece? O cara tira o rapaz, tira o cara lá da, né? Tira o cara lá da, tira o cara lá da, do setor dele e deixa ele em casa. Afastamento preventivo. Por quê, professor? No sentido de ele não vir interferir, não vir prejudicar o PAD, né? Não vir prejudicar o PAD. Então ele vai para lá. Beleza? Fechou? 10, né? Vamos lá. O que mais, né? Então é o seguinte, é uma medida cautelar, preventiva, né? A fim de que o servidor não venha influir na apuração de irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar. Tá? Então, só cabe afastamento preventivo em PAD, poderá ordenar o seu afastamento pelo exercício do cargo, pelo prazo de até 60 dias,
sem prejuízo da remuneração. Tá? Então ele fica em casa recebendo, beleza. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual caçarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Então o afastamento preventivo, tá? Uma medida cautelar, você tem que saber isso, é de 60 dias, ok? Prorrogáveis por mais 60 dias. Tá? Afastamento preventivo é exclusivamente na aplicação do PAD. Professor, qual que é o prazo do PAD? 60 dias. Aí, ó, 60 dias. Tá? Prorrogáveis por mais 60 dias. Tá? Então, o que, que acontece? Esse prazo aqui, ó, já é o mesmo prazo para o PAD, 120 dias, 60 mais 60 dias. Quando a gente falar de prazo, a gente vai ter uma observação muito importante, um pouquinho mais para frente, tá? Então, você já sabe. Então, afastamento preventivo, entenderam? Beleza. Qual que é o prazo? 60 dias. Ele é retirado do local do setor, ele fica em casa sem remuneração. Fechou? 10, né? Ok. Por que sem remuneração? É simples, pelo mesmo princípio. Cara, ele está indo, vem comigo, né? Ele não está trabalhando, né? Ele não está trabalhando por vontade própria ou por vontade da própria administração? Da própria administração. Então, se a própria administração que não quer que ele trabalhe, que supostamente vai atrapalhar, que ele arque com a remuneração dele, tá? O processo disciplinar é um instrumento, tá? É um instrumento destinado a apurar responsabilidade do servidor, ó, tá? Por infração, aqui está certo, não ilícito, por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação imediata com as atribuições do cargo que se encontra investido. O servidor que responde ao processo administrativo disciplinar, nós temos no caput deste artigo até a decisão final da autoridade competente e, independentemente do que dispõe o artigo anterior, deverá ser remanejado para exercer as atribuições do cargo em que se encontra investido em ambiente de trabalho diverso daquele que se exercia quando da instauração do referido processo, sempre da remuneração. Para aplicação da penalidade prevista nessa lei complementar, observar-se-á o disposto no artigo 168, né? Isso aqui que é o artigo 168, né? São as autoridades que vão aplicar a pena, né? Aí, ó. São as autoridades. Tá? Vamos só checar aqui, tá? Só checar aqui. Artigo 168. É isso mesmo, ó. Pena de demissão, cassação de aposentadoria é o quê? É o GOV. Secretário de Estado. Então isso aqui cai bastante. Isso aqui são as autoridades aí, tá, que podem opinar. Professor, o que significa esse cara? Esse cara é o seguinte. Então, primeiro, ele passa, né, instaurou um PAD, beleza, tá? A autoridade instaurou o PAD, né? O cara vai atrapalhar as investigações de condução? Afasta ele preventivamente por 60 mais 60. Voltou. O que acontece? Ele vai para o artigo 176. Parágrafo único. O que acontece? Ele vai para o RH. Então, normalmente, lá no RH, eu sei porque eu já fui gestor de RH por muito tempo, retira o cara da função, manda lá tem uma salinha dos caras que respondem processo administrativo. Então, ele vai para a escola de governo, né? Então, ó, exercer atribuições que encontra investido e diverso daquele que exercia. Então, ele é retirado daquele local e vai para outro local ele trabalhar, laborar, né? Ok? É verdade, é vetado, né? 177. A comissão de inquérito, ó, a comissão de inquérito, agora que já constituiu a comissão de inquérito, exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário e elucidação do fato, a elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Então, o que acontece aqui, né? Só para você entender aqui, né? Ó, tá? Só para você entender aqui. Então, é constituída uma comissão. E esse artigo é muito importante, ele fala independência, ou seja, ele não está sujeito à subordinação de ninguém. É independente a comissão, né? Então não pode ter ingerência de ninguém. Ó, a comissão de inquérito, quem é a comissão de inquérito? A comissão de inquérito vai ser aquela que vai conduzir todo o processo e exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, tá? Neutro. Assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Beleza. O processo disciplinar, o PAD, se desenvolve nas seguintes fases. São 3 fases. A instauração, beleza? Essa instauração, ela vai constituir a comissão de inquérito, beleza? Depois que constitui a comissão, né, ele vai fazer o inquérito administrativo.
Professor, como assim o inquérito administrativo, professor? Aqui ele vai levantar as provas, aqui ele vai ouvir as pessoas, as testemunhas, ele vai fazer uma análise, né? E esse inquérito, então, é para a formatação do quê? Das provas. Ok? O que, que acontece, né? Esse inquérito você vai compreender a instrução, tá? A instrução, que aqui você vai levantar as provas, tá? Você vai fazer a defesa, que é a defesa final, que é as alegações finais, né? A defesa. Quem que faz essa defesa aqui? Vamos colocar aqui, ó, o réu, né? Tá? Réu, beleza? E o relatório. Relatório de quem? Da comissão. Então a comissão, ela não julga nada. Ela vai fazer um relatório circunstanciado, super detalhado e conclusivo, dizendo, ó, o cara é inocente, não é inocente, ele não é inocente, recomenda-se, a pena aplicável é tal. E aí, professor? Aí você vai para o julgamento. Quem que julga? A mesma pessoa que instaurou. Se foi o secretário que fez, se foi o governador que fez, né? Ele vai ser a pessoa que, normalmente, quem instaura é a pessoa que vai julgar na decisão. E o julgamento tem que ser baseado no quê? Lá no relatório. Lá no relatório, tá? Ok? Ó, bacana isso. Então é o seguinte, ó, instauração, inquérito administrativo e julgamento. Artigo 178, é importante, tá? Então, instauração, comissão, portaria, ok? Inquérito administrativo, você vai ouvir as provas primeiro, tá? Depois, você vai fazer as alegações finais, que são os documentos mais importantes aqui, ó, mais importantes, né? Que nós temos aqui a defesa, né? E, finalmente, o relatório, tá? O prazo para a conclusão do processo administrativo não excederá 60 dias, contados da publicação do ato que constitui a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo quando as circunstâncias o exigirem. Opa! Olha que coisa bacana, professor. Ok, vem comigo, né? Sim, né? Como assim, professor, coisa bacana, né? O que acontece aqui, né? Olha que coisa bacana. Nós vimos lá atrás, tá? Nós vimos lá atrás que, tá? Nós vimos lá atrás que o afastamento definitivo, né? O afastamento definitivo, tá? O afastamento preventivo é de 60 dias, prorrogar por 60 dias e não tem prorrogação. Então preste atenção. No afastamento preventivo é somente 60 a 60. Opa, de prazo 60 dias. Pode prorrogar? Pode, 60 dias. Aí eu pergunto, por quantas vezes o PAD pode ser prorrogado por 60 dias? A lei não define isso. A lei não define isso, né? Então eu já conheço o PAD que demorou 8 anos, né? 8 anos, né? Então aqui, ó, admita a sua prorrogação por igual prazo quantas circunstâncias o exigirem. Ou seja, pode ser prorrogado por 60 dias quantas vezes forem necessários, né? Decorrido sem que seja apresentado o relatório conclusivo, a autoridade competente deverá determinar a apuração da responsabilidade dos membros da comissão. Ou seja, a comissão está fazendo aquilo, tem independência, tem imparcialidade na condução dos processos, ela vai ter um prazo. Se ela não entregar o prazo, ela vai responder por essa irresponsabilidade, né? É uma infração, né? Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral, não é todos, não é sempre que é necessário, de seus trabalhos, ficando os seus membros dispensados do ponto até a entrega do relatório final. As reuniões das comissões serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas, né? E aí, professor, cara, eu já fui, cara, entendeu? Eu já fui, eu já conduzi sindicância, eu já conduzi PAD na minha trajetória de servidor público, né? E vou falar para vocês, é horrível, horrível, né? Eu já fui testemunha também, então eu conheço bem esse mecanismo aqui, né? E no governo do estado do Mato Grosso, nós temos uma lei chamada Lei Complementar 207, salvo engano, posso ser errado o número, mas eu acho que é 207 mesmo. Essa Lei Complementar 207 é a lei complementar que vem detalhar o PAD ainda mais, né? Ok, beleza, constituiu a comissão. Tá, agora a gente vai para o inquérito administrativo. Já tem a comissão publicada no Diário Oficial, tem as pessoas lá constituídas e elas vão fazer o inquérito. Lembra-se que o inquérito, você vai ter 3 etapas do inquérito, né? Ó, né? Você vai ter aqui, ó, o inquérito, né? Né? O inquérito, ó. Do meio aqui é a defesa, tá? Ó, instrução, né? Instrução, o que é instrução? Você vai instruir o processo, né? Instruir o processo. Aqui você vai ouvir todo mundo, você vai constituir as provas, tá? Depois que é instruída a fase de instrução, né? Você vai para a defesa, tá? O que é defesa? Você notifica o réu
e seu advogado para quê? Para que ele, no prazo de 10 dias, ele faça suas alegações finais, né? A defesa final, né? Então, a defesa final são as alegações finais. Ele fazendo, né, um relatório geral ali, né? E depois, com base na defesa do réu e da instrução, né, vai ter o relatório. O relatório põe fim ao quê? O relatório vai pôr fim ao trabalho da comissão. Vamos lá, inquérito, né? Então, inquérito, instrução, defesa e relatório. Inquérito, instrução, defesa, relatório. Repete aí. Instrução, né? Inquérito, instrução, defesa e relatório. Pronto. Bingo. Tem que ser assim, cara. Não pode ter mimimi, não. Tá? Ok. Artigo 180. O inquérito administrativo será contraditório, ou seja, vai aceitar contradições, né? Assegurado ao acusado ampla defesa com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito, né? Então ele tem aqui ampla defesa, tem direito ao contraditório e ele pode utilizar todos os recursos admitidos no direito. Por exemplo, a cariação, perícia, tá certo? Vários, né? Tudo que for admitido no direito, ele pode aplicar aqui, né? Não vai, né? Os autos de sindicância integrarão o processo disciplinar como peça informativa de instrução. Na hipótese do relatório de sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, aqui está certo, a autoridade competente encaminhará cópias dos autos ao Ministério Público, independentemente de imediata instauração do processo disciplinar, né? Vamos falar aqui da sindicância, né? Então nós sabemos que a sindicância ela pode ser dois tipos de sindicância, né? Ela pode ser a sindicância investigativa ou a punitiva, tá? Instaurou a comissão de sindicância. Beleza. Cara, identificou as pessoas. E ali verificou-se que é um ilícito penal. Ilícito penal não é a esfera administrativa, é a esfera o quê? Judicial. Quem que é o detentor da ação penal pública? Quem que é o Ministério Público. Então, ele caminha para o Ministério Público para o Ministério Público fazer as respectivas denúncias, né? Ok? Beleza, fechou. E além disso, chegou no PAD, na sindicância, verificou que é punível com demissão, que é grave. O que acontece? Aquela sindicância vai fazer parte dos autos, né, a peça informativa da instrução. E lá vai abrir um outro processo, que é o PAD. Na fase de inquérito, olha, começou, né? A comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações, diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, os técnicos e peritos, né, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Né? Então, o artigo 182, a fase inquérito, sim. O que é esse cara aqui? Isso aqui é o que vai ser feito na fase, na fase da instrução. Né? Ou seja, vai levantar informações importantes. Tá? Aí, ó, tá? Informações importantes, tomada de depoimentos, acariações quando há contradição entre depoimentos, né? Investigações de diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, né? Beleza, né? Peritos técnicos, o que é peritos técnicas, acariação, são todos aquele que fala que é de todos os meios admitidos no direito, né? 183 é assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo em qualquer fase, tá? Pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrola-se e reinquirir testemunha, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial. Ok, beleza, né? Vamos falar esse cara aqui. Então é o seguinte, o servidor está sendo acusado de alguma infração administrativa, ok, né? Ele vai estar sendo acusado, ok, né? Ele pode promover sua autodefesa? Pode. Professor, ele pode, professor, contratar um advogado? Pode, sem problema nenhum, né? Inclusive é o seguinte, né? No processo administrativo disciplinar, né? Tem uma coisa, né? Já tem uma súmula aí, vamos ver. É constitucional, né? É constitucional, né? A condução do PAD sem defesa, né? Como é que é? Tem uma súmula que fala o seguinte, né? Isso aqui é importante, né? Tem uma súmula que fala o seguinte, ó. É constitucional, né? É constitucional, resumindo para vocês, né? É o seguinte: a ausência de defesa, ó, é constitucional a ausência de defesa técnica no PAD. O quê? O que acontece, né? Ah, professor, ampla defesa, direito ao contraditório, ok.
Quando a gente fala ampla defesa e direito contraditório, você tem que ter uma defesa. E quem que é o profissional hoje preparado para promover defesa? Cara, é o advogado. Então, muita gente fazia o seguinte, contratava um advogado, tá? O advogado ia até lá no final, chegava lá no final, o advogado renunciava. E aí o PAD processo seguia. Aí lá na frente eles conseguiam derrubar o PAD porque não houve o pleno exercício, né, do princípio constitucional da ampla defesa do direito contraditório. Ele não teve defesa técnica, ele não foi defendido por um profissional. Tá? E aí? Aí se anulava o PAD. Aí o Supremo Tribunal Federal, tá, sabiamente, né, de forma bastante acertada, teve essa decisão. Né? A ausência de defesa técnica não prejudica, né, a Constituição. Tá? Então, ou seja, é permitido. Beleza? Fechou, né? Aí é o seguinte, tá? Ó, o presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou sem nenhum interesse para o esclarecimento. Então, o que acontece? Está conduzindo lá o processo e aí a parte começa a inundar de pedidos. Né? Todos os pedidos somente para protelar, para protelar, né? Para protelar a condução do PAD. Por quê? Vamos lá. Cara, né? Eu conheci um cabra aí, né, que foi demitido, que ele fez isso. Ele ia ser demitido porque ele aprontou feio, corrupção, dinheiro, né? E aí o que o cara fez? Cara, eu ganho aí, né, sei lá, 40 conto, verdade isso, né? Eu vou ser demitido. Qual que é a minha estratégia? Empurrar o PAD o máximo possível. Então o cara empurrou o PAD por 5, 6 anos. 5, 6 anos, né? Por que ele empurrou? Porque durante estar empurrando o padre, ele está recebendo o dinheirinho dele. Tá? Então o que acontece? Então o cara usa a defesa, às vezes usa muito essa prerrogativa do direito da ampla defesa para o quê? Para outros interesses. Aí o presidente da comissão, opa, para aí, eu vou negar o seu pedido, porque ele é protelatório, não vai acrescentar em nada. Né? Ó. Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Ou seja, está lá uma prova, né? A prova é clara, não precisa de ninguém ter uma perícia, né? E quando você joga um perito aqui, cara, é 6 meses, tá? Olá, meus amigos, eu sou o professor Lac, eu estou aqui para apresentar uma proposta para você muito interessante, você que está estudando especificamente para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos, tá, vários cursos fantásticos, cursos excelentes que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante nessa caminhada, inclusive com melhor custo-benefício. Aulas presenciais transmitidas ao vivo, aulas gravadas em estúdio profissional, como essa aula, e lá você vai encontrar o final desta aula e você assistirá aí também o restante e muitas outras aulas competitivas. O nosso curso é muito bom, você pode ter certeza disso, que aqui você vai encontrar qualidade, preço, comprometimento. Bacana? Então espero vocês. Gostou? Clique aqui embaixo, tem aqui, tá, um link de acesso. Vai lá, se matricule, qualquer coisa, venha falar comigo. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.